TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. Roguemos a Jesus que nos abençoe nesta tarde e vamos trazer um tema, espero que não seja maçudo, porque ele pretende, essencialmente, nos mostrar a grandeza e o amor de Deus. E o que significa na vida a reencarnação. E o tema é reencarnação, amor e sabedoria. De quem é este amor e sabedoria? Dos técnicos da reencarnação, que nós agora vamos acompanhar. Então, comecemos com Allan Kardec, que coloca a seguinte questão aos espíritos superiores: em que momento a alma se une ao corpo? Provavelmente nós nunca tínhamos pensado nesse pormenor. Julgávamos que se dava a fecundação do óvulo e que o resto era todo um processo biológico e a criança nascia. Mas não, muito antes disso, há trabalhos de ordem espiritual que nós nem imaginávamos e não imaginamos na realidade. Porque os ensinamentos que Allan Kardec nos traz são muito aquém da realidade acerca desses trabalhos complexos. Mas é o que nós podemos compreender e aproveitar, e fiquemos já muito gratos à espiritualidade por essa oportunidade. Então a resposta foi: a união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Então, a união começa justamente quando se dá a fecundação. Quando se dá a fecundação, o gâmeta masculino vai fecundar o óvulo feminino. O que acontece? Juntam-se duas células, a masculina e a feminina, e formam uma só, o zigoto. A partir daí, vai-se formar o corpo do bebê. De uma célula multiplicam-se duas, passam a duas, as duas a 4, as 4 a 8, as 8 a 16. E está o desenvolvimento do corpo do bebê. E essa ligação tem de ser feita quase de seguida, a ligação do perispírito subtil a essa forma que já está formada, dessas células. Porque, de facto, é o perispírito que vai coordenar a formação do corpo de todas essas células. Portanto, vejam que isto é absolutamente fenomenal. Ninguém sabe o que se passa atrás. Ninguém. Ninguém mesmo. Então, nós temos esse prazer, a doutrina espírita nos traz alguns outros conhecimentos para nós pensarmos em Deus, na sua grandeza, na sabedoria, algo extraordinário. Mas eu esqueci-me de vos dizer algo de início, que é a sabedoria, que eu disse amor e sabedoria, não é? A reencarnação, amor e sabedoria. Porque amor e sabedoria. E de quem é esse amor e sabedoria? Neste caso muito específico, são dos técnicos da reencarnação. Há uma certa analogia entre o técnico da reencarnação e o cirurgião. Há uma certa analogia. O cirurgião
quais são as habilidades que ele deve ter. Destreza de mãos, conhecimento profundo de anatomia, um sistema nervoso equilibrado e humanidade. Porquê humanidade? Porque tem em suas mãos uma pessoa. E o técnico da reencarnação, o técnico espiritual da reencarnação, ele tem de ter conhecimento profundíssimo, muito além do cirurgião. Tem de ter muito amor, porque quem trabalha nessa área espiritual tem, de facto, de ter muito amor, muita compaixão, muito interesse por aquele espírito que vai reencarnar. E, acima disso tudo, muita sabedoria. Porque tudo isto é um sistema de tal maneira complexo que André Luiz só nos fala um pouquinho. Portanto, esta é a analogia que eu queria fazer. Mas então, vamos prosseguir. A união começa na concepção, mas só se completa, senão no instante do nascimento. De facto, ela termina aí. Pronto. Mas ainda vai continuar. Mas nós não vamos falar nisso agora. Vamos prosseguir, porque senão depois o tempo não chega. E André Luiz ficou a pensar. Espera aí, mas eu passei algo mais. Não, tá bom. Quando André Luiz acompanhou, então, Alexandre, que é o técnico mais especializado entre os técnicos, os construtores e todos aqueles que participam, que são muitos. Portanto, chegou esse momento e André Luiz começou a pensar: ora, se a ligação se dá logo a seguir à fecundação, será que nós vamos assistir à união íntima do casal? Isso o preocupava imenso. Eu pensava nisso. Agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenómeno obedeceria a diferentes determinações? E Alexandre ouviu o pensamento dele e respondeu-lhe: não é necessária a nossa presença ao ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Porquê? Esta questão foi levantada a André Luiz, porque eles estavam no lado do casal e estavam a dar apoio a Sigismundo, que era o espírito que ia reencarnar. E eu estava naquele processo de redução do seu perispírito. E, portanto, eu precisava de estímulo para não desistir, porque muitos espíritos desistem, porque têm medo da reencarnação e começam naquele receio e, às vezes, eles retrocedem e desistem na reencarnação, já depois de tanta preparação anterior. Mas, então, eles estavam, sim, no lar, mas estavam a apoiar Sigismundo. E ele vai explicar, não vou eu dizer aqui, porque senão perdemos mais tempo, e ele vai explicar mais. Você sabe, respondeu Alexandre, André Luiz, que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois. Portanto, porquê? Porque o gâmeta masculino leva algumas horas a atingir o óvulo. Bom, então, algumas horas depois da união genesíaca, o elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. Bom, então não havia pressa. Com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis. Isto é um aspecto também muito importante que interessa a todos saber. Isto não. Eu aludi aos lares
em bases retas. Significa que nem todos os lares têm este amparo, esta proteção dos benfeitores espirituais. E é importante saber-se isso, porque o comportamento moral da família é muito significativo a nível de amparo espiritual superior. E, claro, as reencarnações são muito, muito protegidas, desde o lar à gestante e após o nascimento da criança. Mas isso também vamos ver aqui, porque se eu vou falando muito, depois não temos tempo. Todos os encarnados que edificam, está a tremer bastante, todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem privacidade dos atos mais íntimos. Mas esta palavra, testemunhas respeitosas, não significa que a relação íntima do casal está a ser seguido por alguém. Jamais. Isso não deve acontecer. Portanto, as testemunhas respeitosas são os técnicos da reencarnação que estão ali presentes para dar assistência e apoio ao reencarnante, que já há 2 semanas se encontra na casa da futura família. Consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas. É isto que acontece. A presença dos espíritos amigos protegem, sim, o lar e toda a família. Por quê? Para que não haja intrusos de espíritos inferiores que vão interferir na gestação. E alguns até, os espíritos inferiores querem muito reencarnar, às vezes eles tornam-se intrusos, colocando-se à frente do reencarnante e, em vez de ser um reencarnante, vem o intruso querer ocupar o lugar do outro. Portanto, precisa de muita vigilância. E essa vigilância é dada, essencialmente, a casais cujos lares são corretos, elevados, moralizados. Isso é muito importante. Portanto, e eles formam, sim, fronteiras vibratórias que os inferiores não podem entrar. Isso é importante. Tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico, os pensamentos elevados da família. Porque eles próprios, com os seus pensamentos, também criam barreiras vibratórias contra o mal. Mas tudo isso são os cuidados que são necessários a ter quando um espírito se prepara para reencarnar. É um trabalho constante a todos os níveis dos benfeitores espirituais responsáveis, especializados para a reencarnação. E vejam que aqui nós também apreciamos não só a grandeza de Deus, nesta complexidade de como um ser reencarna e vem à Terra para evoluir, como o trabalho que isso dá aos benfeitores espirituais. Portanto, aos espíritos preparados, especializados para esse trabalho. E isso também é importante, porque nós, perante tudo isto, todos estes aspectos, nós temos a grande responsabilidade da nossa reencarnação. Portanto, não a podemos subaproveitar, porque por detrás de uma reencarnação há todo um trabalho de uma grande complexidade. Gente especialíssima que nós sequer imaginamos. Portanto, temos que valorizar tudo isso. Mas as técnicas que eles vão utilizar é muito importante que nós as saibamos minimamente
para valorizarmos a nossa reencarnação. Passamos em seguida à pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. É óbvio, porque ele estava preocupado. Ele estava preocupado do quê? De reencarnar e não conseguir atingir os objetivos. De ressarcir as dívidas que o trouxe à reencarnação. E é o que acontece grande parte. As nossas reencarnações não atingem de todo o objetivo que nos trouxe cá. E quando chegamos à parte espiritual, então nós nos damos conta, reencarnação perdida. Isso faz sofrer muito, muito o espírito. É evidente, ele se arrepende, ele perdeu-se aqui. E então foi, de facto, uma perda. Então, por isso ele estava neste estado. Estava aflito, olhar triste e vagueante, porque ele não sabia como iria decorrer a sua reencarnação. O que é que ele iria fazer com ela? Porque uma vez aqui, nós esquecemos tudo, completamente. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, portanto, já há 2 semanas que ele estava na família, Segismundo está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contacto em nossa esfera. É evidente. Mas já vemos aí mais à frente porque é que ele vai perdendo esses pontos de contacto em nossa esfera. Porque ele já está no processo de miniaturização do seu perispírito. Significa que ele está a precisar de se libertar do corpo perispiritual. Como nós temos o nosso corpo material, ele tem o corpo perispiritual da esfera onde ele vive. E essa, eu acho que agora falta uma palavra específica, não é miniaturização, mas... Miniaturização, falta-lhe o ar. Não é essa a palavra ainda, mas não importa, é isso. É tornar... Restringimento. Hã? Restringimento. Exatamente. Vai, obrigada. É restringir a forma. Ele torna-se como o bebê que acaba de nascer. Esse é o tamanho que ele vai ter de ter. E isso é um trabalho que nós vamos ver, a ajuda dos benfeitores espirituais, que vão ajudar justamente a reduzir o tamanho da forma. E já vemos porquê que ele tende a reduzir. Porque isso é importante. Saber o porquê das coisas, não é? Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica e no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe sofrimentos. Então, aqui já há uma parte que nos elucida. Porque é que é necessária essa operação de redução do corpo perispiritual? Porque ele, como vai ser o modelo do corpo que se está a formar, ele precisa de perder o corpo material da esfera dele para que o perispírito se reduza e seja possível, portanto, a miniatura, é isso. É como se fosse o quê? Uma pastilha elástica que nós vamos formar no tamanho que nós quisermos. Estendemos, encurtamos e tem que ter essa propriedade. O perispírito tem essa propriedade, mas ele só consegue, de facto, livre da matéria, porque a matéria tolhia-o, não é? E ele vai ter que deixar, de facto, o seu corpo e ficar só no perispírito subtil. Porquê? Porque ele vai ter de ocupar o útero perispiritual da mãe.
para ele depois ir influenciar a formação do corpo material que se vai formar. Mas nós vamos ali mais à frente ainda abordar isso. É necessário que se desfaça determinados elementos dos nossos, aqui está, dos nossos círculos de vida. Os círculos de vida de onde? Da esfera de onde ele vem, não é? Do plano espiritual. Ele tem que desfazer do corpo. Como nós aqui, quando desencarnamos, temos que nos desfazer do nosso. O nosso corpo é que cá fica. Quem vai é o espírito com o seu perispírito, a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Esse é o motivo. E agora temos aqui o que os benfeitores espirituais têm de realizar através das operações de magnetização do corpo perispiritual. E aquele trabalho não é fácil, exige muito esforço dos técnicos, de todos eles, para que depois reste aquele tamanho que nós vemos ali, do corpo normal, de um espírito, que é o corpo normal de uma pessoa reencarnada, é igual, não é? E vai ter que ficar naquele tamanho para que depois ele vá ocupar o útero perispiritual. Portanto, os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispiritual, portanto, o corpo da esfera dele, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador Alexandre, dedicado e firme em todos os campos de serviço. Alexandre era o especialista mor, o líder. Ele era o que tinha um conhecimento muito mais abrangente e ele poderia, então, atuar nos aspectos mais complexos. Mas isso André Luiz vai nos mostrar, vai nos abordar levemente, sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Sigismundo estava sendo eliminada. Exatamente, foi justamente isso. O perispírito subtil estava se libertando do seu corpo, que utilizou no plano espiritual. Mas agora a situação era outra. Então, quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. Ele a perder a sua consciência, não é? Porque já se estavam a desligar contactos do seu perispírito com o corpo que ele tinha para se manifestar na sua esfera. E é o mesmo que acontece quando nós desencarnamos. À medida que os benfeitores espirituais ou os técnicos da desencarnação vão fazendo desligações dos pontos que ligam o perispírito ao corpo, agora são ligações sucessivas que se fazem. Quando é a desencarnação, são as desligações sucessivas que se fazem. É o contrário, não é? Mas essas ligações são feitas, são absolutamente necessárias e elas têm que ser todas desligadas ou desatadas, laços que se desatam como se queira. O facto é que o que foi feito vai ter que ser desfeito para libertar o espírito. Primeiro prendeu-o, segurou-o, não é? Ao perispírito. E agora é justamente o contrário, para que eu possa voltar ao plano espiritual. E isto tem muita lógica e muita inteligência. E tinha que ser, porque isto é a criação de Deus, evidentemente. E os benfeitores, então, diziam-lhe, falavam com ele, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Portanto, é uma questão também de mentalização da sua forma, para que facilitasse a operação. Mentaliza a sua forma. Lembre-se da organização fetal, faça-se pequenino. Justamente, a organização fetal é mesmo a forma do bebê que vai nascer.
Então, a pessoa teria que mentalizar para ajudar os técnicos da reencarnação. Que é um processo que não é nada fácil. Nós temos que... Reconheci que, ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Sigismundo tornava-se reduzida. A forma que nós vimos há bocado. A operação não foi curta nem simples, porque leva tempo e é de um grande esforço dos benfeitores espirituais. Identificava o esforço geral. Na imagem que eu mostrei, eram 4 ou 5, mais ou menos. Todos eles estavam ali a operar nesse processo. Não foi nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Também há a nossa redução. Aliás, vejam que nós, à medida que vamos avançando na velhice, nós vamos percebendo que a nossa altura vai diminuindo. Há pessoas, então, que sejam altas ou não, de repente, mas ela era mais alta ou não era? Verdade? Nós também, a partir de determinada idade, vamos também reduzindo. Portanto, vejam a semelhança entre a reencarnação e a desencarnação. É isso. Então, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores, a forma que eu já tinha lido. A operação, também já tinha lido aqui, não já? Já. Sigismundo parecia cada vez menos consciente. Não nos fixava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Vejam que este aspecto também nós podemos verificar na desencarnação. Há um momento em que o espírito também perde a consciência, a pessoa que está a desencarnar. Há um momento em que ela entra em coma, porque ela vai também perdendo os contactos, à medida que os benfeitores espirituais vão desligando pontes. Isso é a descrição também de André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. E é muito interessante nós adquirirmos esses conhecimentos. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma do nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. E, de novo, a imagem aqui, a imagem definitiva. E André Luiz novamente questiona: como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. O que é que eu vi? Vi que foi um esforço enorme, um trabalho ainda de algum tempo, para que o espírito ficasse reduzido a um bebê, como ali se vê. Como é que nós saberíamos isso se não fosse André Luiz, se não fosse a doutrina espírita? E nós, evidentemente, não gostamos de ser ignorantes. Antes, pelo contrário, gostamos de participar na lei de Deus, no conhecimento, participar do conhecimento. Que isso também nos engrandece a alma e nos estimula a mais crescimento espiritual e de conhecimento. E quanto mais nós estudarmos, evidentemente, e nos interessarmos, mais hipóteses nós temos de ir penetrando na lei de Deus. A desencarnação normal na Terra, continua Alexandre, obrigou o corpo denso de carne a não menores modificações. Exatamente o que nós estamos a falar há momentos.
a enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada a operação redutiva. E é verdade. Há pessoas que, ou por doença, ou por indiferença, desgosto da vida, se recolhe à cama. Não saem da cama. Estão sempre na cama. Por desgosto, por desinteresse da vida, sei lá, por tantas situações. E elas vão desfigurando. Vão desfigurando. E principalmente, evidentemente, se elas têm doenças difíceis, hospitalizadas, e quando elas saem, e à medida que a doença avança, obviamente, que é um processo que vai facilitar a desencarnação, e muito é a doença, elas começam a se desfigurar. Mesmo. Porque isso é natural. Só temos que ver isso como natural. Porque é realmente. Portanto, a enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada a operação redutiva, libertando, por fim, a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Há pessoas que, depois de algumas semanas no leito, tornam-se francamente irreconhecíveis. Exatamente. E agora, vamos entrar cada vez mais nos processos complexos. E, neste momento, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossómicos em companhia dele, junto de Herculano, a fim de certificar-se até que ponto poderiam colaborar com recursos magnéticos. Onde é que eles foram examinar os mapas cromossómicos? Justamente no mapa, um mapa da reencarnação, com todo o corpo, com toda a complexidade que forma o corpo. E eles iriam, e lá estava já detalhado o tipo de reencarnação que o espírito ia ter, com as provas, onde é que elas se localizavam. Tudo estava detalhado nesse mapa da reencarnação, desenhado pelos construtores da reencarnação. Então, foi aí que Alexandre os convidou a ir observar os cromossomas. Portanto, porquê ele precisava de ver isto? Porque ele iria reencarnar uma alma masculina. E então, mesmo que não fosse masculina, fosse feminina, tinham que ir, de facto, verificar, escolher o cromossoma ideal que tinha, de facto, os genes necessários para o efeito. Neste caso, temos aqui 2 cromossomas. E vamos considerar, evidentemente, que é um masculino e que é o outro feminino. E porquê masculino e feminino? Porque é esta união do masculino com o feminino, ou seja, do cromossoma masculino com o cromossoma feminino, que vai dar o género masculino. Porque é o pai que define o género do filho que vai nascer. Porque a mãe tem cromossomas só XX. Vai dar menina, não é? O pai tem XY. Pode dar menina ou menino. Agora vai ter que haver uma conjunção de cromossomas para o espírito que vai reencarnar. Neste caso, é Sigismundo, vão ter que escolher, Alexandre teria que escolher o espermatozoide que tivesse o cromossoma Y, que iria então conjugar-se com o X e dava rapaz. E foi isso que, a seguir, eu fui fazer. E mais, e não só, ele precisava saber em que órgão é que o Sigismundo iria ter o seu problema.
a enfrentar ao longo da sua reencarnação. Tudo isso tinha que ser bem visto novamente e revisto e perceber quando, como intervir. Porque isto é outro aspecto. Isto não é só um efeito biológico. Aqui tem de haver intervenção dos benfeitores espirituais a nível dos genes para que a reencarnação se siga de acordo com a necessidade do espírito. Então, com exceção, o que é que eles concluíram do mapa? Portanto, foram rever, de facto, o programa reencarnatório, com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos, eu vou ter que acelerar, todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Quer dizer, ele tinha todos os genes, todos perfeitos, que não lhe iam dar qualquer problema. Portanto, só se localizava o karma dele justamente na saída, naquele tubo da saída do coração, que eu suponho que é a aorta. Então, estava tudo delineado, tudo dominado. E estávamos a 2 horas depois da meia-noite. Alexandre, voltando-se para a Assembleia ali, congregada, explicou, portanto, todos os técnicos estavam ali. Faremos agora o ato de ligação inicial, em sentido direto do Sigismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnado, principalmente no período de gestação do corpo futuro. Exatamente. Porque teriam de fazer uma proteção ao lar, ao reencarnante, à gestante e a todo o ambiente familiar. Teria que ser tudo protegido, mas sempre 24 horas sobre 24 horas. Mas esse 24 horas sobre 24 horas era para um espírito selecionado para essa responsabilidade, que foi o Herculano. Todos os outros amigos, outros interessados, deveriam passar por lá, sempre que pudessem, que estivessem livres. Portanto, esta é uma proteção muito importante. Compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigiu os serviços graves da ligação, muito complexos, que nós não imaginamos, porque André Luiz não nos falou. Evidentemente, para quê? Nós nem teríamos capacidade. Segundo depreendi, eu podia ver as disposições cromossómicas de todos os princípios masculinos em movimento. Vejam, isto é excepcional. Da maneira como André Luiz aqui aborda, percebeu que ele era capaz, mas ele era o único que ali conseguia ver. Ou seja, quando ele diz disposições cromossómicas, ele estava a referir-se a todos os espermatozoides que ele estava a avaliar para selecionar aquele que interessava. Portanto, segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossómicas de todos os princípios masculinos em movimento. Em movimento são os espermatozoides. Depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, também foi submetido à avaliação, porque a mulher, ao nascer, traz todo o conjunto de óvulos que vai ter ao longo da vida. Só não vão nascer novos óvulos, são aqueles. E há que avaliar qual é aquele que interessa mais para o caso daquela reencarnação. Portanto, ele também teve de avaliar antes a condição do óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo organizado. Pois, claro, ele teve que selecionar justamente aquele, o cromossoma Y. Após acompanhar a marcha dos minúsculos competidores, identificou o mais apto. Ele identificou, no meio daquela multidão, ele identificou aquele que interessava, fixando nele o seu potencial magnético. E então
nunca mais o perdeu de vista e foi sempre magnetizando, potencializando para que ele avançasse e fosse o primeiro. O elemento por ele focalizado ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. Se alguma vez nós imaginávamos que este trabalho acontecia no plano espiritual. Então, vejam como nós somos, de facto, alvo da intervenção dos benfeitores espirituais. E agora, Alexandre recordou que a hora ia adiantada e devíamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito. E o que acontece aqui? Isto é um momento muito solene que acontece, é lindíssimo, porque o Sigismundo vai ter que ser entregue à mãe a nível espiritual, porque o casal dormiu, e quando eles adormeceram, pouco depois, eles saem em desdobramento e ficam no ambiente da terra, da casa, com todos os benfeitores espirituais que estavam a trabalhar para a reencarnação. E então ela percebeu-se que ali ela ia receber o seu filho. E o que aconteceu foi que Alexandre, que está com o bebê na mão, vai entregar à avó da Raquel, que vai ser a mãe, para ela entregar diretamente à Raquel o seu filho. E nesse momento, Raquel, emocionada com esse momento, pede a Alexandre para receber o seu filho ajoelhada. E este momento, a segunda imagem é justamente isso. Quando a Raquel recebe o seu filho, abraça-o contra o peito e Sigismundo se abraça a ela também e dá-se, de facto, essa ligação. Significa que Sigismundo, em perispírito, vai ocupar o útero perispiritual de Raquel. E é a partir daí que ele vai ser ligado, então, à forma material que começou a formar-se através do zigoto. Essa vai ser a primeira ligação. A partir daí, mas o espírito, o perispírito, tem que estar antecipadamente no útero perispiritual. Porque, afinal, é o útero perispiritual, é o perispírito que vai dar a forma toda, vai dar ordens às células para formarem o seu corpo e daquela forma vai ser um modelo absoluto. O que existe no perispírito, portanto, o perispírito, passa tudo para o corpo. Ele é um modelo, todos os órgãos, tudo isso. E outros pormenores. Não vamos entrar nisso porque o tempo primeiro vai. Ai, Jesus, não acredito. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão cromatina. Vejam, isto é tudo tão rápido, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. E é muito interessante. Esta da divisão da cromatina é qualquer coisa de misterioso que o próprio André Luiz nos diz que a divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis a mim. Portanto, ele ainda nem tinha compreendido, nem sabido o que era isso, a divisão da cromatina. Mas isto é algo de tal maneira complexo que o cientista encarnado não faz a menor ideia do que se passa realmente a nível de todo este processo. Portanto, isto é bom que nós despertemos para a sabedoria de Deus e quanto nós temos atrás de nós os benfeitores espirituais trabalhando para nós. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Sigismundo, ajustou que se interpenetrava com o organismo perispírito de Raquel. Já lá estava ele. Sobre aquele microscópio globo de luz, aí está a ligação direta de Sigismundo, impregnado de vida, e observei que essa vida latente
começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente um quarto de hora a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Portanto, passou ainda algum tempo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, sempre aquele esforço, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Inicial. Porque ao longo da formação do corpo vão haver mais ligações do corpo em formação. Ligações com o perispírito subtil, evidentemente. Porque isso é absolutamente... São as tais ligações que depois, quando se está... no momento da desencarnação, os benfeitores espirituais cá vêm desligar todos esses pontinhos que foram ligados na reencarnação. Sentindo a admiração com que eu seguia agora o processo de divisão celular, a admiração, eu imagino, em que formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador salientou. Tudo isto é tão rápido, esta divisão celular, em que vão formar órgãos, tecidos diferentes. Tudo isto sob, de facto, a orientação do perispírito. Em que forma, já vimos, vamos embora, vamos passar. O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida do Sigismundo, como vigoroso modelo, atuará como ímã entre limalhas de ferro, dando a forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Então, a mãe, sim, isso nós sabemos, é a mãe que vai alimentar exatamente o corpo em formação. Estava boquiaberto diante do que me fora dado observar e sentindo que o fenómeno da redução perispiritual de Sigismundo era um facto espantoso, aos meus olhos acrescentou bondosamente o instrutor. De facto, eu faço ideia. Eu não faço ideia, não, mas acho que é deslumbrante. Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Sim, nós, quando reencarnamos, é como se estivéssemos iniciando a primeira reencarnação, porque não nos lembramos das outras. E iniciamos de início, porque é assim, vamos iniciar tudo do princípio, como se nada soubéssemos antes ou atrás. Para que não haja, de facto, interferências de passados ou de ideias que possam interferir ele começar do zero. Nós começamos do zero sempre. Rejubilei-me, mas não realmente no zero, porque nós temos todo um arquivo de aquisições e de saberes. E não só, e de erros. Bom, rejubilei-me encantada. Efetivamente, não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia, sob o novo prisma, era fascinante e maravilhoso. Exatamente. A formação a partir do embrião daquelas células é fantástico. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, obsequioso mentor combinava então providências ao meu concurso e aprendizado simultâneos ouvindo os companheiros. Daí a momentos, Herculano, que vai ser o responsável de 24 em 24 horas pelo reencarnante e pela gestação e pelo ambiente, etc. Com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera. Deve ser fantástico. Nós, no mundo espiritual, podemos ter acesso a estes conhecimentos com os sábios, realmente, da reencarnação. Quanto se aprende, quanto estímulo, quanta gratidão. Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável: meus amigos,
o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Sigismundo em nova experiência, até que ele atinja os 7 anos. Até os 7 anos. Vai estar com ele até aos 7 anos. Após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnatório estará consolidado. E reparem que é a partir dos 7 anos que a criança começa a mostrar a sua personalidade. Ele leva a sua voz, ele já quer afirmar-se. E aí ele já vai ficar entregue a si, que é já o espírito a se manifestar. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante, mas nunca abandonará. Sei que o devotado companheiro formará. Nós estamos mesmo a terminar. Às 6 horas, o tempo passa depressa. Todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o tempo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Isto, qualquer mulher que engravide saiba que vai ter a grande proteção. E eu só lhes quero dizer o seguinte. Eu sentia muito a influência dos espíritos desde os meus 17 anos. E foi até aos 40 anos, quando eu finalmente cheguei à doutrina espírita. Eu sofria horrivelmente a aproximação dos espíritos, dos sofredores. E eu digo-vos verdadeiramente, durante as minhas 2 gravidezes, eu não tive nada. Passei sempre otimamente. Mas é que nada, a proteção, e eu constato isso. As crianças nasceram, voltei ao mesmo castigo, até aos meus 40 anos, quando eu entrei na doutrina. Exatamente isso, é a proteção que nós temos, não há dúvida. Bom, achei interessante poder dar o meu testemunho, porque é verdade. Entretanto, peço-lhes muita atenção, Alexandre, a recomendar. Nos primórdios de formação do timo, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil desde o útero. A importância desta glândula. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular. Vejam a preocupação da gestação, até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos. São os glóbulos vermelhos, não é? Para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossómicas facilitarão os serviços dessa natureza. Portanto, eles podem seguir tudo esse esquema que está delineado, que facilitará. Conclusão. E este foi um pensamento de André Luiz que obteve a resposta de Alexandre. Como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Isto é para nós guardarmos. A nossa responsabilidade é imensa. É por isso que aquele que suicida vai sofrer horrivelmente, porque a lei divina não permite isso. Nós temos grande responsabilidade com o nosso corpo. Diz bem, acrescenta Alexandre, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnante, soberano dever nosso, cuidarmos do nosso corpo, sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do corpo, do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. É o nosso mecanismo de evolução aqui na Terra. O nosso corpo não podemos realmente desperdiçar, maltratar. Muita paz de Jesus. Obrigada pela vossa atenção e desculpem-me se eu sempre vou além.
Não é por querer, eu esforço-me. Eu esforço-me realmente. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. E pronto, elevamos esta mensagem de que a nossa reencarnação foi cuidadosamente preparada. Esta é a reencarnação de um espírito médio, porque os espíritos mais infelizes não têm este processo. E os espíritos superiores participam do processo de uma forma ativa. Portanto, esta é a encarnação do espírito médio. Mas ainda assim, temos muito para agradecer acerca da vida que os nossos pais nos concederam, acerca da oportunidade que Deus, nosso Pai, nos concedeu por aqui nos encontrarmos mais uma vez, a repetir muitas lições que ainda não aprendemos, como o Sigismundo, que estava agora a aprender a amar aqueles que ele tinha prejudicado. E estamos aqui exatamente para isso, para repetir, para aprender e para evoluir. Essa é a nossa lei maior. Nós temos, através do amor, porque a reencarnação é um ato de amor profundo de Deus nosso Pai, nós temos essa possibilidade de evoluir sempre, até que cheguemos um dia à perfeição. Mas como temos que parar também os nossos trabalhos, vamos então para a prece de encerramento, como sempre. E sentados confortáveis nas nossas cadeiras, embalados pela música, vamos ao encontro dos nossos benfeitores, dos benfeitores desta casa, Batuíra e Velho Serrano, que são também os seus dirigentes, e continuemos em direção ao Mestre. Foi o Mestre que nos veio falar de forma suave, através de Nicodemos. Necessário é renascer de novo. E agradecemos a Jesus pelos ensinamentos que nos deixou, pelo amor com que continua a envolver-nos, pela bondade do nosso Pai Divino, que nos concede a reencarnação para ultrapassarmos as nossas dificuldades, por todos aqueles que renascem ao nosso redor para nos ampararem ou para nos ensinarem através da dificuldade. Que Jesus, nosso irmão maior, possa derramar sobre todos nós bênçãos de luz e de paz, que fortaleçam o nosso caminho e que aprendamos, através da reencarnação, o caminho para a verdadeira vida. Que as bênçãos, esta tarde derramadas nesta sala e na Câmara de Passe, possam estender-se ao mundo lá fora, ir ao encontro de todos os caídos, de todos os que choram e sofrem, de todos os que precisam do amparo do Senhor. Rogamos por todos, Mestre, todos nós, humanidade ainda necessitada do vosso amor e da vossa compaixão, que nos envolveis, que nos perdoeis e que nos ajudeis a continuar, a seguir em frente, para que a nossa reencarnação possa ser dada por bendita. Sede conosco, Mestre amigo, hoje, agora e para todo o sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.